Boa tarde, gente boa, firmes aqui, buscando edificação contínua. Vamos trabalhar e vamos buscar o discernimento e a presença do Senhor. Então hoje quero compartilhar Salmo 51. Vamos abrir a palavra aqui. Salmo 51, vou estar lendo do 10 até o 17. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. 2 versículos aqui. Eu sempre falo que a palavra é muito rica. Nós vamos trabalhar desse salmo. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Nós vamos conversar sobre esses 2 versículos. Para isso, nós precisamos entender em que contexto que esse salmo é claro que foi escrito. Aí nós precisamos voltar lá em 2 Samuel 11. E lá em 2 Samuel 11 está falando a respeito de Davi comete adultério com Batseba. E para eu não ficar lendo aqui, eu espero que você tenha a curiosidade de abrir a sua Bíblia e ver que o que eu estou dizendo aqui está escrito lá. Mas eu vou contar aqui a história. O fato é que é o seguinte, Urias era um servo de Davi e ele era guerreiro. Então, o que aconteceu? Um dia Davi estava numa época de guerra, Davi estava no seu palácio, estava passeando lá no jardim e ele olhou uma mulher que estava se banhando. Essa mulher era Batseba. E ele ficou curioso de saber quem é aquela mulher, porque ele ficou observando enquanto ela estava tomando banho. E ele chamou os seus servos e disse: quem é aquela mulher? E eles disseram: aquela é a mulher de Urias, o Heteu. Então, ele manda chamá-la, ele trai Urias com ela, e aí então, depois disso, ela manda um recado para ele, diz o seguinte: rei, eu estou grávida. E aí então ele começa a resolver esse problema. Então ele começa a resolver esse problema da maneira seguinte. Ele manda chamar Urias, que está lá na guerra, guerreando para o povo de Israel, para ele como rei. E fala para ele: Urias, como é que estão as coisas? Como é que está a guerra? E aí ele fala: tá tudo bem, meu rei, está assim. O Urias responde lá, da maneira que não está especificada. Ele pergunta de Joabe para ele. E aí ele manda Urias: volta para tua casa. Fica tranquilo, porque eu estou mandando. Urias responde para ele: não, meu rei, sou fiel. Os meus irmãos estão batalhando e eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui. E depois, quando o senhor mandar, eu volto para a guerra. Aí ele fica nessa situação, ele não voltou.
Ele não foi lá ter com a mulher dele para ele pensar que o filho é dele. Aí ele volta e então ele falou, Urias, vem aqui, vamos nos banquetear, vamos comer, vamos beber. E Urias fica bêbado. E aí ele fala, volta Urias para tua casa. E Urias vai e dorme lá no portão junto com os guardas e não volta para casa. E aí nessa situação ele pega e fala, não tem jeito. Ele manda Urias com um recado para o líder dele. Ele manda Urias com um recado para dizer, olha, Urias leva uma carta selada que ele não olha, que ele não vê o que tem o conteúdo da carta, e o conteúdo da carta estava dizendo para o líder dele na guerra mandar ele para o fronte, para um lugar perigoso onde estava acontecendo a guerra, onde facilmente o fogo amigo ou o fogo inimigo, que não era fogo, né, na época, obviamente, o ataque inimigo ou o ataque amigo ia atingi-lo, e então não só ele como outros que estavam ao redor dele morrem, e então ele fica tranquilo, e para aplacar a mente dele, para aplacar o remorso e não o arrependimento, ele se casa com a mulher de Urias, leva ela para o palácio. E então nós vamos conversando a respeito desse salmo, conversando a respeito da vida de Davi e Urias, nós vamos ver a diferença entre arrependimento e remorso. Até aqui, de tudo isso que eu expliquei, se você ler 2 Samuel 11, é isso aqui que eu estou te falando. Joabe era o líder de Urias. As curiosidades aqui são que Urias era heteu. O povo heteu, ele já aparece lá em Gênesis como um dos descendentes de Adão, de Noé, mas ele não é um povo que foi conquistado dentro da conquista que conquistou Canaã. Então Urias é um povo que foi evangelizado, né? Posso usar o termo assim, ou foi convertido para o judaísmo, mas acontece o seguinte, é considerado aqui Urias o heteu. Me parece que Davi considera ele como um heteu, é um cara que foi conquistado, está aqui no nosso meio, está guerreando a nosso favor. Mas o nome de Urias significa Yahvé é luz. Então ele e sua família, pelo que o nome dele diz, a palavra está dizendo, Urias é um homem convertido, é um homem que sabe o que está fazendo, a batalha que ele estava fazendo não era para Davi somente, mas ele estava correndo atrás do seu povo, sua nação, a qual ele tinha já nascido ou tinha adotado como sua. A situação aqui que eu quero dar ênfase é Davi tentando aplacar o seu remorso, tomando atitudes com o seu poder, o seu vigor, o seu discernimento, e tomando as frentes daquilo que estava acontecendo e resolvendo o problema. Ocultando uma coisa, atrapalhando outra, resolvendo politicamente a situação, trazendo a mulher para ser dele, cuidando dela. Mas então, agora eu quero ler a palavra daquele que vai ajudar Davi a sair dessa situação de remorso para a situação de arrependimento. Então, lá no 2 Samuel 12, vou ler aqui do 1 até o 9. Preste atenção no profeta Natan repreendendo Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham o rico ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia em seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico,
Não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. É aqui que Davi para pensar e fala: o que eu fiz? E agora que nós vimos isso aqui, nós vamos entender aquele salmo. Sabe por quê? Vamos voltar para o salmo lá. O Salmo 51. O título do Salmo 51 está escrito assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Batseba. Então Davi compõe esse salmo quando ele está em pensamento aquilo que o profeta Natã foi falar para ele. E ele parou para pensar: o que ele arrumou? O que ele fez? E ele fala essas 2 palavras que nós vamos dar ênfase, dentre outras. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu vou falar a respeito da raiz de quando ele fala um coração puro. Quando ele fala coração, ele está falando leb. Esse princípio coração, todas as vezes que essa palavra coração aparece na Bíblia, ela está falando a respeito das emoções e vontades. Quando você vê aqui a palavra, especialmente no Antigo Testamento, falando coração, está falando sobre o centro das emoções e vontades. Foi traduzida coração, bem traduzida, né? Leb. Então, ele está dizendo: Senhor, o meu coração esteja puro. Essa palavra puro, ela tem um sentido de estar, num sentido de estar purificado e puro. Quando essa palavra é usada, essa palavra é usada, é a taor. Essa palavra, ela é usada quando vai se falar de pureza cerimonial, na hora de se fazer o culto a Deus da maneira correta, pura, limpa, a respeito dos sacrifícios. Ela vai falar, essa palavra taor, ela vai aparecer na Bíblia quando vai se falar de pureza física, quando se está purificando o ouro. E essa palavra taor também vai ser falada, aparece na Bíblia essa palavra também, quando se está falando a respeito de pureza ética. Quando está se falando a respeito de pureza ética, está se falando a respeito de olhos, mãos e palavras. Então Davi está dizendo: Senhor, cria em mim, gera em mim, ó Deus, um coração, emoções. Senhor, gera em mim emoções e vontades puras, ou seja, gera em mim, em meus olhos, gera em meus atos, em minhas mãos, em minhas palavras, pureza. E
e renova dentro de mim um espírito inabalável. É interessante a hora que ele fala, renova dentro de mim. Quando ele fala esse termo dentro de mim, ele está dizendo a respeito de lá no mais profundo do meu coração. E essa palavra renova está dizendo para a gente o seguinte, já teve, aquilo que precisa ser renovado é porque já esteve em alguma época. Então ele está pedindo assim para Deus, Deus, cria em mim uma pessoa melhor e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse inabalável aqui é a palavra com. Ele não está dizendo inabalável aqui no sentido de ser invencível. Porque pode ser que eu pense assim, ó. Ele está pedindo um espírito inabalável, que ele está pedindo para ser tão corajoso que ele vai enfrentar todos os inimigos políticos dele, todos os inimigos da época. Não, ele está dizendo, cria em mim, renova em mim, Senhor Deus, um espírito estável. Esse com é para a ideia de estabilidade e não de invencibilidade. Davi está dizendo, Senhor, eu quero voltar a ser um homem segundo o teu coração. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, ó, rapaz, se Davi era um homem segundo o coração de Deus na palavra, e ele fez o que fez com Batseba, eu não sei o que é isso não, porque Deus vai concordar com um cabra desse? Irmãos, esse versículo está dizendo justamente o contrário. Ele está dizendo, Senhor, no meio de eu ser um homem segundo o coração, no meio de eu ser um homem que busca ao Senhor, existe uma inconstância dentro do meu coração. Eu busco ao Senhor, eu quero fazer as coisas certas, mas vem pensamentos, vem atos e vem palavras, vem visões que não são tuas no meio de todo esse processo. O que eu estou te pedindo a Deus, o que Davi está pedindo, é uma constância nessa presença do teu Espírito de pureza e de busca do Senhor. E no outro versículo aqui que nós queremos dar ênfase hoje, está dizendo assim, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. Aí nós vamos perceber aqui que esse espírito, quando está falando de espírito, está falando a respeito de algo que está na palavra e de algo que dá vida. Essa palavra vai ter uma colocação lá no Novo Testamento a respeito de pneuma, e aqui dentro do Antigo Testamento ela vai ter essa questão de dar volição, dar vontade. Algo que é o ruá, chama. Ele dá vivacidade. Então ele está dizendo, sacrifício agradável a Deus é uma vivacidade, um ânimo quebrantado e um coração compungido. Nós já vimos que coração está falando a respeito do centro das emoções. E espírito está falando a respeito das iniciativas. Está falando a respeito da vivacidade, da capacidade de resolver problemas. Lá atrás, quando ele estava apenas com remorso, ele não saiu resolvendo o problema. Quando nós vimos lá no texto, ele saiu acelerando. Ó, vamos resolver o problema seguinte, traz o cara aqui, ele vai lá, coabita com a mulher dele de novo, beleza, ele vai voltar da guerra, beleza, voltei da guerra, meu filho está aqui, ninguém nem sabe que foi de Davi, só vai ter os caras aqui que eles são confidentes meus, e tá tudo beleza. Aí não teve jeito, Urias, o Senhor é a luz. Urias foi tão fiel, e esse cara tem galardão diante de Deus, ele foi tão fiel que ele foi até a morte, sem nem saber o que estava acontecendo. E então, ele vai e resolve. Então traz ela para cá. Vou provar para o povo que eu sou bom. Ele estava resolvendo as coisas através do remorso. E a partir do momento que ele tem essa conversa com o profeta, ele começa a se achegar ao quebrantamento, ele começa a chegar ao arrependimento real. Então ele fala, Deus, em primeiro lugar eu quero constância. E antes disso também,
ele está dizendo, não afasta o teu Santo Espírito de mim. Mas em primeiro lugar ele está dizendo aqui no 10, eu quero constância nesse Espírito, renova o teu Espírito e põe ele constante. Não deixa eu cair nessa de novo, Pai. Ele está falando a respeito de querer ser puro. E no 17 ele vai dizer assim, ó, a prática de sacrificar algo que agrada a Deus de fato é um espírito, ou seja, é uma vida, é um desejo, é aquela vontade que nós temos de ser soprados por Deus o fôlego de vida, de ir para frente, de bater o coração, compungido, quebrantado. E ele também pede um coração, e nós já falamos a respeito de emoção. As emoções estarem contritas. Então, a minha mente, os meus desejos e as minhas emoções serem contritas é algo que agrada a Deus. Quando ele fala a respeito aqui de compungido e contrito, essa palavra que traduziu, que trouxe essas duas palavras, o tradutor colocou compungido e contrito, né? É uma palavra só. A palavra nifal, que quer dizer quebrantado, esfarelado, esmagado. Então, quando eu tenho algumas coisas que passam na minha mente, no meu coração, esmagados, eu estou fazendo um sacrifício agradável a Deus. Eu estou querendo dizer com isso? Essa questão de buscar essa estabilidade, de coordenação da minha vontade, coordenação das minhas emoções, repudiar aquilo que não é puro, repudiar aquilo que não está no coração de Deus, vai gerar a alegria de Deus, vai gerar a diferença entre remorso e quebrantamento verdadeiro, remorso e arrependimento dentro da minha vida, de forma que eu vou estar com mais constância na presença de Deus. E isso vai confirmar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Quando eu saio resolvendo problemas, ainda que seja problemas a respeito de alguma coisa errada que eu tenha feito, quando eu saio resolvendo só no remorso, eu vou consertar isso aqui, vou resolver aquilo outro, eu vou dar um jeito, eu vou usar meu dinheiro, meu poder, meu prestígio para conter essa situação. Eu vou estar apenas no remorso. Eu vou estar apenas querendo mostrar para as outras pessoas que eu não sou tão ruim assim quanto parece. Mas quando eu estou no arrependimento, eu não vou nem cair na cilada. Eu não vou nem estar longe da presença. Eu vou estar numa constância e vou esmagar desejos, vontades e atenções erradas que os meus olhos, minhas mãos e minhas palavras estejam dando para locais errados. E agora uma pessoa muito importante de ter na vida, uma pessoa muito importante de nós termos na vida, são pessoas como o profeta Natan. Se você está rodeado de pessoa que vive falando para você o que acha que você deve fazer da vida, essas pessoas só vão te levar para trás. Se você está rodeado de pessoas que só te elogia, fala alguma coisinha, seja da palavra ou não, mas não leva a coisa para o caminho do arrependimento, você está lascado. Nós todos precisamos de pessoas que fazem como o profeta Natan fez com Davi. Nos afronta com as nossas mazelas. Então eu te pergunto, o teu coração está sendo segundo a vontade de Deus? Ou o teu coração está inconstante? O teu coração está sendo segundo a vontade de Deus ou não está partindo para a pureza? Essa pureza relacional, essa pureza a respeito de tudo que está ao nosso redor, é algo que Deus quer, não é para deixar a gente bonitinho, não, gente. Não é para dizer que nós somos crentes, somos melhor que todo mundo. Essa pureza
que é uma busca constante de todos aqueles servos que buscam, aqueles servos que estão buscando a Deus, ela serve para nos livrar do mal. Porque eu já falei aqui que ninguém quebra os mandamentos de Deus. As pessoas, as nações, elas se quebram contra os mandamentos de Deus. Então Deus está dizendo, olha, é tempo de quebrantamento. É tempo de se arrepender e não de ficar cheio de remorso. É tempo de esmagar todas as conclusões, os desejos, as atividades, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que vai resolver os meus problemas. E se prostrar diante de Deus e falar, Deus, cria em mim um novo coração, novas emoções, uma nova forma de pensar, e que essa forma de pensar seja constante e tenha estabilidade, para que eu esteja com os olhos, as mãos e as palavras na tua presença. E então um monte de problema que poderia advir na minha casa, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha família, enfim, em todas as áreas da minha vida, eles nem chegam, porque eu estou em quebrantamento. O inimigo não vai ter oportunidade de matar, roubar e destruir na minha vida. Assim vai funcionar com a nossa igreja, a respeito do sacrifício ser realmente agradável. Assim vai funcionar na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas áreas relacionais, em todas as áreas da nossa vida. E agora nós estamos passando por um momento em que nós precisamos de quebrantamento verdadeiro, de arrependimento e não de remorso. Remorso é quando eu vou na igreja para tampar um buraco. Eu vou na igreja para mostrar para minha esposa, para meus filhos que eu sou crente. É quando eu faço as coisas para Deus porque eu estou ligado nas expectativas dos outros. É quando eu oferto ou faço alguma coisa para aplacar um sentimento do meu coração. Alguma coisa que está se passando, eu acho que seria legal fazer. Quebrantamento e arrependimento é quando eu busco presença. É quando eu quero constância. É quando aparecer, eu deixo Deus levantar os profetas Natan na minha vida e ser afrontado com aquilo que tiver no coração de Deus. E eu vou dizer, Deus, cria em mim um novo ser que não pensa assim. Estou admitindo, Senhor, que tem algo em mim que me leva para longe do Senhor, que tem algo em mim que atrapalha a minha vida, a vida da minha família, a vida das coisas que eu sou responsável. E aí, então, eu vou estar em arrependimento. Isso é estilo de vida. Que em nome de Jesus, a palavra entre dentro do nosso coração, gerando não remorso, mas um arrependimento genuíno. Arrependimento que vai gerar purificação nos nossos olhos, a respeito de todas as áreas, não só sexual, mas a respeito do dinheiro, relacional, educação de filhos, gestão de dons, de talentos, forma como eu lido com meus amigos, com os colegas, com a concorrência, com tudo mais. E as minhas mãos, a forma como eu tenho feito as coisas, e as minhas palavras, a forma como eu tenho me comunicado. Que Deus te abençoe e gere no meu coração, no teu coração, o arrependimento. Em nome de Jesus. Agora eu vou estar orando. Santo Deus, em nome de Jesus, todos os que estão ouvindo essa palavra, seja gerado o ato do teu Santo Espírito para gerar dentro de nós arrependimento. Para a gente parar e pensar, para a gente parar e refletir, para a gente parar e entender que são tantas coisas que a gente faz de errado. E a gente quer dizer, Senhor, gera constância na busca do Senhor, renova, Senhor Deus, dentro de nós um espírito constante de busca do Senhor. E nós dizemos perdão, misericórdia, por qualquer coisa que os meus olhos, minhas mãos e minhas palavras tenham feito. E em nome de Jesus, eu quero andar perdoado e constante
em quebrantamento e arrependimento verdadeiro diante do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Encha a tua casa de arrependimento, o teu coração de arrependimento. E Ele te dê perdão para que você seja livrado do mal e que você entre num caminho constante de paz, discernimento e a mais importante de todas, a presença do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus te abençoe.